Tenho-vos dito isto, para que em minha tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, galera, se até Jesus teve aflições e venceu, a gente que não é santo, tá difícil, nós estamos realmente lascados, porque as dificuldades irão aparecer, certo? Teremos aflições nessa terra, mas como superar as aflições? Hoje o tema é transformando dificuldades em oportunidades. Há uma leve diferença, uma sutil diferença entre problema e revés. Você sabe o que é um revés? Um problema é algo que precisa ser resolvido. Pode ser um pequeno, grande, técnico, pessoal ou até profissional. Normalmente está ligado a uma situação específica que exige uma solução. Um exemplo, um aluno conseguiu acessar uma plataforma de inglês e teve um problema técnico. Ele precisa de uma solução. Perfeito? Então isso é um problema. E agora o revés. O que é um revés? Vamos lá. Revés é um obstáculo inesperado, um contratempo que atrapalha um plano, um projeto, um objetivo, os problemas do dia a dia. Ou o revés. Nem sempre é algo que precisa ser consertado, mas sim superado ou até contornado. Você pode desviar daquela situação. Carrega a ideia de retrocesso momentâneo, dar um passo para trás para depois dar mais dois para frente. E um exemplo clássico, você se prepara meses para uma palestra importante e no dia o evento é cancelado. Isso não é um problema a ser resolvido, mas um revés na sua caminhada. Ou também, pessoal, pode acontecer muitas vezes de você ter um objetivo, ter uma proposta e você ter um revés, como por exemplo uma pandemia. Quantos e quantas empresas se perderam na pandemia? O revés do dia a dia, os problemas do nosso cotidiano, como a gente resolve e transforma em uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de um novo emprego. Eu vou trazer aqui um exemplo, sou muito fã, acho que uma grande parte das pessoas. Há controvérsias do seu comportamento. Steve Jobs. Então Steve Jobs, ele cofundou a Apple em 1976 e liderou o lançamento de produtos inovadores. No entanto, após conflitos internos por situações de política, o CEO na época, o John, e outros membros do conselho, eles removeram o Steve Jobs da própria empresa. Imagina, cara, você vai fundar uma empresa e do nada você cria um conselho, você cresce, você é convidado a se retirar da empresa. O maior revés, acredito, da vida do Steve Jobs. A sua saída foi humilhante, pela porta dos fundos e inesperada. Não era um erro técnico, mas um golpe estratégico interno. Representou um retrocesso. Ele reuniu os cacos e falou, vou reverter isso. E aí ele contornou o caminho com criatividade, com possibilidades de reverter a situação, com muito trabalho, obviamente. E com toda a sua criatividade, ele fundou a Next, que depois foi comprada pela Apple, acredite se quiserem. E ele marcou a volta triunfal em 1997, e liderou a criação do iPod, que revolucionou, e é muito engraçado, porque ele não criou algo novo. Ele pegou as músicas e ele transformou aquilo em um drive que ele colocava as músicas e vendia. Você formata o teu CD, você coloca lá 10 músicas que você gosta e escuta elas. Você não precisa escutar uma fita, ou na época o CD. Ele revolucionou desta maneira, pegando algo que já existia e melhorando a aplicabilidade para a sociedade. Anyone under 25, their entire music library is in their personal computer. Now, it's not in CDs in some bookshelf in their living room. It's on their personal computer and hopefully on their iPod. And so it's becoming the hub for your photography, your movies, your music, obviously. And it's really your... Trazendo uma reflexão um pouco mais profunda, eu encontrei esta mulher, americana, a Amy Scientology. É um exemplo clássico de como o revés pode ser transformado no ponto de vista de uma virada de chave. Como que você muda essa situação? Primeiro, entender a sua situação, entender onde você está, os passos que você precisa seguir. Sempre, nunca se escondendo, sempre dando a cara a tapa. Eu estou aqui, estou devendo, mas vou pagar. E com isso você vai buscar ardentemente um novo projeto, se conectando com pessoas. O maior diferencial hoje é a conexão com pessoas, é o network. É uma rede de contatos.
que pode ser social, pode ser profissional. Se você não tem, por favor, comece a criar, que isso vai fazer muita diferença em sua vida, muita diferença quando você precisa de um novo emprego, muita diferença quando você precisa desenvolver um projeto. Network é o segredo. E ela, né, a Amy, na sua maternidade, ela foi mandada embora na sua licença. E ela se sentiu, né, como Steve Jobs de uma forma até humilhante. O que eu faço na minha vida agora? E a Amy, ela desenvolveu após 3 anos 4 fases principais para esse chamado aí, ciclo de reversão. Empreendedores, líderes, muitas vezes, na maioria, eles aprendem mais nas dificuldades. Então, no momento em que você tem um revés, um problema na sua vida, é onde você mais vai aprender. Ah, é muito bonito falar. Claro que é, porque quando eu passei na pandemia não é fácil. Eu tive ansiedade, começou a bater o coração, que fui no hospital, o médico me receitou chá, falou que eu estava estressado, perguntou com o que eu trabalhava. Então, toda a problemática, a ansiedade, das dificuldades do mundo moderno, ela vai afetar a sua saúde. Planejamento é o livro da vida. Se você não leu, procure ler, porque lá tem muita informação legal. E voltando aqui na reflexão da Amy, ela trabalha esses 4 princípios. Vamos falar um pouquinho deles. Ela fala do revés, que não é o fracasso, é uma oportunidade. Então, quando você está no sal, né, como diz, entenda que se você caiu lá embaixo no buraco, não tem mais para onde cavar, você já está no buraco. Então pense, olha para cima e fala, eu vou achar uma luz no fim do túnel. Mas isso é estratégia e tempo. E você precisa entender que vai ter que pagar o preço do tempo. Bom, outro ponto que ela coloca é a consciência no momento, que é o que a gente falou, ter esse entendimento. O outro quadrante é o desconforto, né? Reenquadrar no desconforto. É se adaptar ao momento difícil. Se você estava num momento bom da sua vida e caiu, você precisa se adaptar. Então, assim, por isso que muitas pessoas que eram pobres e ficam ricas, quando elas têm dificuldade, elas se viram numa boa. Se precisar pegar ônibus, eu pego. Se precisar pegar um busão, eu vou pegar um busão, não tem problema nenhum. Então, entender o processo que você está, mas pensando lá na frente como melhorar. E a força da comunidade, que é o que eu disse, o network. Se você não tem, vai estudar, tem grupos pagos de network, tem opções, você tem que entender. Nós vamos ter um quadro só de network aqui. Então você tem que entender, né? Planejar as pausas. Você tem que planejar pausa mesmo na merda. Planeja uma pausa de 2 horas para pensar no seu negócio, para ir num outro empresário do teu segmento e falar, cara, eu tô com uma dificuldade, qual a sua? Pô, vamos trocar figurinha, às vezes uma ideia de um amigo muda o seu negócio, muda a sua vida. Um revés na vida não é um sinal de fracasso, é um convite à consistência. Quem permanece nos valores e persiste, você transforma silêncio em esforço e esforço em resultado. Eu quero trazer para vocês aqui o que o Ivan Moré, vamos dar uma olhada no que ele fala sobre problemas do cotidiano, sobre revés. O quanto o revés é impactante em nossa vida profissional. Momentos de crise, você sabe que todos, invariavelmente, todos vivem. O que as pessoas não param para perceber é que grande parte dessas crises, ela é provocada não por demérito seu, mas às vezes é por mérito. Você fez tudo certinho, você cumpriu todos os protocolos de crescimento e aí você recebe uma crise. E aí você começa a se questionar, poxa, por que eu estou passando por uma crise? O que eu fiz de errado? Não, meu amigo, de repente você olhou para trás e analisou o seu passo a passo, você fez tudo certo. E a evolução natural, ela aparece quando pinta uma crise, porque é por meio da crise que você tem um aprendizado necessário para mudar de patamar e para mudar de estágio. E as pessoas, às vezes, não se apropriam disso. Quando elas batem na crise, elas falam, nossa, fui derrotado. E tentam olhar para trás e, de repente, se redimir de alguma coisa que elas não erraram. E aí, elas não saem, porque não querem enfrentar a crise e não saem desse ciclo. E aí não andam para frente. Então, enfrentar crises é superar barreiras, é superar dificuldades para a evolução para um estágio seguinte. Bom, sem comentários, né? É magnífico, né? Realmente é amazing, né? Incrível o que o Ivan cita sobre problemas e crise. Então, muitas vezes nós temos um revés no nosso cotidiano que muitas vezes está atrelado sim à nossa incompetência,
a soberba, alguns fatores, né, até dos 7 pecados capitais, arrogância, mas muitas vezes não. A gente trabalha, é humilde, faz de tudo, faz a mais do que pede e vem as aflições, vem as dificuldades, né? Como o próprio Steve Jobs, depois que conquistou tudo, teve uma dificuldade gigantesca, né? A saúde, ele perdeu a saúde para buscar o dinheiro e depois, com todo o dinheiro do mundo, não conseguiu recuperar sua saúde e não consegue. Então, a reflexão da nossa apresentação aqui, ela é realmente fundada em transformando dificuldades em oportunidades. Então, se você teve um problema com a pandemia, uma dificuldade, um revés no seu trabalho, pense, como eu vou resolver essa situação? Consulte pessoas, entenda onde você está e trabalhe. Aqui é trabalho. Valeu, galera, muito obrigado. Até o próximo episódio. Se você gostou dessa reflexão, de falar das dificuldades de empreendedores, a dificuldade do trabalho, curta o nosso canal. Estamos iniciando. O próximo vamos falar de network e a importância do network em nossas vidas profissionais. Um grande abraço. Tchau, obrigado!